Evangelho de Lucas, capítulo 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeiro ensinamento aqui, ó. Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Aí, não sendo pouco, ele passar por 40 dias de jejum e pouco, a palavra diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele só foi tentado depois dos dias de jejum. E a primeira tentação foi no quesito da identidade dele, né? Se tu és o Filho de Deus. No vídeo anterior a gente falou que Jesus Cristo ele foi batizado. Se ele não tiver falado, eu vou só recapitular aqui e relembrar aos irmãos. Jesus Cristo foi batizado e ele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Quando João Batista ele batizou Jesus Cristo no Jordão, o Espírito Santo veio com forma de pomba e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, né, a voz de Deus, o Espírito Santo como pomba, ele estava ali a trindade ali. E logo em seguida daquele ato ali, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí a primeira tentação do diabo foi na identidade. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo ele tinha que provar alguma coisa para o diabo? Não. Jesus Cristo não tinha convicção de que ele era o Filho de Deus. A voz não soou lá do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pois bem, bora lá. E aí o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue. Dou a quem eu quero. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ou em algumas traduções diz: só a ele prestarás culto. Versículo 9 do Evangelho de Lucas capítulo 4. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o diabo Satanás, como ele é moleque. Ele usou a palavra, ele usou as escrituras. Está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. Versículo 11. E que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha, aqui fala que ele se ausentou, o diabo se ausentou de Jesus Cristo por algum tempo, né? Posteriormente ele tentou Jesus Cristo em outras vezes, mas aqui as três tentações que foram no quesito da identidade, no quesito a segunda, né? Se ele queria se prostrar diante do diabo, para que ele recebesse todos os reinos do mundo. E o terceiro foi na própria palavra, ele tentou, né? Está escrito aos teus anjos que te guardará e não tropeçarás em nenhuma pedra. E em todas as três tentações Jesus Cristo rebateu. E aí continua a sua jornada, o seu ministério, né? Primeiro quesito do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus Cristo é tentado. E aí nós vamos continuar. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Jesus Cristo ele é expulso da própria cidade, da cidade de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama percorreu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando
o livro e, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos sobre ele. Estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O que a gente acabou de ler aqui foi que Jesus Cristo estava na sinagoga. E aí ele leu o profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para apregoar liberdade aos cativos, cura aos enfermos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. E as pessoas ali estavam admiradas olhando para Jesus. E o que aconteceu? Que quando ele começou a falar, né, que isso diante dos próprios olhos de vocês está se cumprindo essa profecia sobre, e essa pessoa que foi ungida, eis aqui diante de vocês, né? E aí as pessoas, quando começaram a ouvir ali o Senhor Jesus Cristo proclamar, se encheram de ira, de tal maneira que ele foi expulso da própria cidade em que foram criados, né? E aí, como vocês já acabaram de ler aqui junto comigo, ele foi levado para um monte para ser precipitado, mas aí no meio deles ele sumiu, né? Só no Evangelho de Lucas capítulo 4 nós já vemos esses dois acontecimentos. Jesus é tentado, Jesus é expulso da sua cidade de Nazaré. O terceiro ocorrido, Jesus Cristo ele cura um endemoniado em Cafarnaum. Ele saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, verso 31 do capítulo 4. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E a palavra aqui vai continuar dizendo que Jesus Cristo ele expulsou o demônio daquele rapaz, daquele homem, né, sem lhe fazer nenhum mal. E por último, não menos importante do que está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 4, Jesus Cristo ele cura a sogra de Pedro. Quando ele expulsou ali o espírito imundo daquele homem na sinagoga, ele saiu da sinagoga, verso 37, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Verso 38, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Verso 39, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, serviu-os. Ele vai continuar, mas eu vou encerrar por aqui. Aqui fala que quando Jesus Cristo ele entrou na casa de Simão Pedro, né, as pessoas começavam a rogar pela sogra de Pedro, né? Daí a importância da intercessão, daí a importância da oração, né? Jesus Cristo hoje ele não está presente conosco, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, né? A palavra de Deus está escrita aqui que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, aquilo que nós não conseguimos expressar para Deus, o Espírito Santo leva para Deus com gemidos inexprimíveis.
E aí as pessoas ali daquela comarca ali, elas rogaram a Jesus Cristo pela sogra de Pedro. Jesus Cristo na mesma hora imediatamente repreendeu a febre. E a febre deixou. E logo que a febre deixou a sogra de Pedro, imediatamente passou a servi-los. Né? Ou seja, o que nós podemos aprender com essa lição? Quando Jesus Cristo ele nos cura, quando ele nos liberta, quando ele nos transforma, quando ele nos salva, imediatamente nós temos que deixar aquilo que nós estávamos fazendo ali no mundo e passar a servir a Jesus. Ah, irmão, quer dizer que eu tenho que parar de fazer o que eu faço? Não, a gente não tem que deixar de trabalhar, mas, ou seja, se a gente servir a nós mesmos, ou que talvez muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que talvez, né, até agora está servindo a coisa ruim, ao inimigo ruim. Como é que a gente serve o inimigo ruim? Na bebida, na prostituição, na cachaça, a gente está servindo ao diabo. Quando a gente larga tudo isso, a gente passa a servir a Jesus, né? Porque é Ele que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. A palavra está escrita também que o Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, vou encerrar por aqui. Considere se inscrever nesse canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima.